Obrigada, Jesus. Louvado seja Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Nós já estudamos como a palavra de Jesus nunca falha, porque a sua palavra que sai da sua boca nunca voltará a ele vazia ou inefetiva, sem cumprir com o que ele deseja e sem ter sucesso no assunto para o qual foi enviada. Hoje vamos estudar que a palavra de Deus, que nunca falha, louvai a Deus, também funciona à volta de dois princípios. A palavra de Deus trabalha juntamente com o Espírito de Deus. Eles funcionam juntos, mas aquele que é mais importante é como eles funcionam juntos. Nós aprendemos que a palavra de Deus e o Espírito de Deus funcionam juntos, mas como funcionam juntos é a forma como nós reagimos. Aleluia! Portanto, vamos analisar a palavra e ver como eu posso completar o circuito sobre essa verdade. Nós vamos examinar este assunto, que é o que é a palavra de Deus e o que a palavra de Deus fará para cada um de nós. Já aprendemos que a palavra de Deus avança e nunca retorna vazia. Contudo, o resultado que a palavra de Deus produzirá em mim ou em ti sempre dependerá da forma como tu e eu reagimos. Louvai a Deus. Portanto, nós sabemos que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é poderosa e ativa. Nós sabemos essas coisas todas de tal maneira que a pergunta que se segue é por que esta palavra não funciona na minha vida. Louvai a Deus. Agora veremos qual é o critério para a palavra de Deus funcionar na minha vida e trazer frutos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Louvai a Deus. Por isso damos continuamente graças a Deus, porque tendo recebido a palavra de Deus que nós vos anunciamos, vós a acolhestes, não como palavra dos homens, mas como ela é verdadeiramente, palavra de Deus, a qual também atua em vós que acreditais. Louvai ao Deus. Então, a primeira coisa é que há duas lições que nós sempre devemos lembrar para que a palavra de Deus e o Espírito de Deus, que sempre trabalham juntos, possam produzir frutos. A primeira coisa a ter atenção aqui é que eu nunca devo tratá-la como algum tipo de escrita ou mensagem humana. Em vez disto, devemos sempre reconhecer que é uma mensagem vinda diretamente de Deus e que ela seja a palavra de Deus e não do homem. Logo, o resultado da palavra de Deus produzirá em ti ou em mim de acordo com a forma como eu reajo. E a minha primeira reação deve ser como se essa mensagem viesse diretamente de Deus, porque ela é a palavra de Deus e não do homem. Isso é muitíssimo importante. De seguida, nós devemos recebê-la com fé. Nós temos que acreditar nela. Então, o Paulo diz que quando a recebemos como a palavra de Deus para nós e acreditamos na palavra e que ela pode realizar a sua obra em nós para aquilo que Deus pretende que faça, então a palavra de Deus e o Espírito de Deus com certeza trarão os frutos. Então, quais são os dois requisitos? O primeiro é: esta palavra não veio do ser humano, mesmo se for pronunciada através da boca do homem. Ela não é a palavra dele. Ela continua a ser a palavra de Deus e é que esta palavra que saiu, temos que acreditar que tem a capacidade para operar a sua obra em nós. Não em todos, mas neles que acreditam. Por isso, por favor, guardem estes dois requisitos nos vossos corações. Em primeiro lugar, deve recebê-la como a palavra de Deus e não apenas como uma mensagem que partiu do homem. E em segundo lugar, tenho de aceitá-la com fé e acreditar que ela é capaz de realizar em ti aquilo que Deus exige que precisas de fazer. Portanto, ó Pai Celeste, nós te agradecemos, nós te louvamos por ter nos ensinado essas duas verdades poderosas. Nós aprendemos que a palavra de Deus
avança e nunca retorna vazia. Ela realiza o propósito para o qual ela foi enviada. Nós também aprendemos que a palavra de Deus é viva e ativa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. E hoje nós aprendemos que a palavra de Deus, embora registrada, escrita por um ser humano, ainda é a palavra de Deus, e quando nós acreditamos, essa palavra produz resultados. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, a Bíblia diz para acreditar no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua família serão salvos. Agora, isto encontra-se em Atos dos Apóstolos 16, 31. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos que esta palavra é tua, esta promessa é tua promessa, que esta é a tua garantia, onde disseste que quando nós acreditamos, todos da nossa família serão salvos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu falo em cada família, eu falo a cada membro da tua família, em nome de Jesus. Se aquela pessoa ainda não conhecer a salvação, eu falo em nome de Jesus a cada espírito maligno, cada força da escuridão que esteja a bloquear a pessoa amada de receber a verdade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu amarro todos estes poderes em nome de Jesus, porque Jesus, tu disseste, tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Por isso, Satanás, eu te amarro em nome de Jesus. Eu amarro todas as tuas obras, todas as atividades malignas na vida dessa pessoa, na sua vida familiar, e eu envio os anjos agora para avançar e trazer a salvação. E eu afirmo que enquanto esses espíritos estão amarrados, eu falo a palavra de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, disseste, haja luz e houve luz. Portanto, falo na vida daquela pessoa amada, cada membro da sua família. Em nome de Jesus, eu falo, haja luz. Tal como falei, essas palavras não são minhas, ó Senhor. Essas são suas palavras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. E tu disseste que quando nós acreditamos, aquelas palavras certamente irão atuar. Por isso, nós declaramos a cada membro da família que aquele espírito maligno foi amarrado, a luz brilha no coração. O véu foi removido, a pessoa tem arrependido, a pessoa mudou a sua vida, a pessoa agora está com conhecimento da verdade através da pregação do Evangelho, a pessoa renasceu e a unção do Espírito Santo reina nesta pessoa, e em nome de Jesus todas as amarras nele estão destruídas, todo o servidão é destruído, e existe um encontro poderosíssimo com o Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço-te, Senhor, que pelo poder do teu Espírito Santo, esse encontro mudou a vida desta pessoa para sempre. A pessoa renasceu e arde de amor por ti. A unção do fogo do Pentecostes está sobre essa pessoa amada, e todas as amarras, todas as pragas, todas as enfermidades estão destruídas, e os olhos espirituais dessa pessoa estão abertos. O cativeiro já desapareceu, a opressão já desapareceu, e os seus ouvidos são ungidos para receber a palavra de Deus Todo-Poderoso. E em nome do Senhor Jesus, eu agradeço-te por todos os trabalhadores poderosos que estão a vir e pregar o Evangelho, e libertou esta pessoa amada, tornou-a absolutamente livre da doença e todas as obras do demônio. E esta pessoa está reformada, esfomeadíssima para a palavra de Deus, e que esta pessoa está a ser alimentada com a palavra de Deus. O seu espírito está mais forte, a sua alma está a prosperar, e tudo foi libertado em nome poderosíssimo de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia.